Antes de começar, quero dar as boas-vindas a todos os países que neste momento estão nos escutando. Sejam bem-vindos. Quero dizer-lhes que o que você vai escutar é uma mensagem que está depois da cruz, não antes da cruz. Assim que convide a seus amigos, familiares e anotem, ou se possível grave, porque o que vai escutar pode mudar suas vidas em uma forma maravilhosa. Bem-vindos a nosso programa de televisão. Graças. Bom, hoje temos um tema novo. Como sempre, sai coisinhas novas, verdade que sim, e vão se destapando com o tempo. Assim que vamos falar do trono da graça. O trono da graça. Assim que vamos buscar todos a Hebreus capítulo 4, verso 16, rapidinho. Hebreus capítulo 4, verso 16. Todos aí no telão? Acerquemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para alcançar misericórdia e achar graça para o oportuno socorro. Ao trono do que diz? Esse trono será de metal ou de mármore? É um trono de quê? Você sabe que antes, no sistema, nas escrituras diz que a porta do tabernáculo ficava ao norte. E então, pois, as pessoas religiosas que ainda não compreendem graça, eles quando oram, eles buscam o norte para lá e levantam os olhos e dizem: onde quer que você esteja, Senhor. E outro, por acaso, vamos olhar para o leste? Ou ao sul? Quem sabe ao sul? Buscando este trono de graça. Mas, se é um trono de graça, quer dizer que é um trono de ensino. É de graça. É um trono doutrinal. Em si, diz que você se aproxima a esse trono, mas confiadamente, sem medo. E diz que quando você se aproxima, acha oportuno socorro. Imagine-te, nós com corpos tão débeis. Por favor, me permite, eu estou um pouco nervoso. Vocês me veem nervoso? Para você achar oportuno socorro, você tem que ir a um lugar onde te ensinam a doutrina da graça. Este é o trono da graça. Não é que haja um trono lá em cima, por lá pelas nuvens. Diz que é um trono. Pode-se dizer que este púlpito é este trono. Porque é daqui que o mundo recebe graça. Não há tal coisa como outro lugar fora de ti. E se você vai se aproximar, tens que ter corpo. E se vais fazê-lo confiadamente, está falando de seres humanos que às vezes não têm confiança pela culpabilidade. Assim que não está falando de espíritos por lá que se aproximam, porque no espírito quem não confia sendo um ser espiritual? Aí, imagine, isso é perfeição completa, mas para você entrar confiadamente, tem que ser um lugar onde há seres humanos. E aches o oportuno socorro. Imagine com as provas que você tem, que se te vem na carne, tentações, decepções, problemas matrimoniais, enfermidades, o que tu faz? Tu dizes: vou para o ministério. E quando chegas aqui, de momento, eu toco no mesmo tema que você está passando e aí... papai, oportuno socorro. Vamos ver a Romanos capítulo 11, verso 6.
Porque isso não é um trono de lei. Tem que ser um trono de graça, onde se fala de graça. O que diz? E se por graça, já não é por obras. De outra maneira, a graça já não é graça. E se por obras, já não é graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Agora, a graça. Graça é a medicina de Deus para a tua mente, para teu espírito. Mas o que ocorre quando você não a sabe tudo? A mente de Cristo que está em mim, esta mente que está em mim, é a que me dá esse sistema, porque eu não estudo para isto. Esse pensamento me chega, logo eu estudo o pensamento conforme ao tema que me chega. Por isso me traz a mente de Cristo que está em mim. Porque essa graça desapareceu com a morte de Paulo. Paulo foi o único que falou de graça. Quando a ele iam matá-lo, que ele sabia que ia ser sacrificado. Olha, depois da minha partida, já não vai haver mais graça. Porque os apóstolos não compreendiam a graça. Os apóstolos que conheceram foi a Jesus de Nazaré. E Jesus de Nazaré não foi cristão. Ele foi o judeu, portanto, e o judeu como vive? Por obras. Portanto, eles não aprenderam graça. O único que se lhe revelou, e por que se lhe revelou? Porque senão Paulo tampouco entendia a graça. Paulo era um legalista dos primeiros. Ele disse, eu quanto à lei era fariseu e mais irrepreensível. Parece que fazia as coisas tão escondidas que não lhe via os erros. Sim, porque uma pessoa irrepreensível é um que nunca foi apanhado em nada, mas não quer dizer que não tem nada, porque onde há carne há algo. Os seres humanos não possuem perfeição em nossa carne. Todos nós nos portamos mal, todos, incluindo a mim, a ti, todo mundo tem algo que sua consciência lhe diz, isso está mal. O que acontece é que há uns mais astutos que nos portamos mal e ninguém o averigua, e outros... Por isso foi que Jesus disse, nos dias de sua carne ele disse, um novo mandamento vos dou. Os apóstolos disseram, um novo? Conhecemos 10. Já vai violá-los? Já vai acrescentar um mandamento? Mas era o mesmo, diz, que os ameis uns aos outros. Porque se todos somos maus, por que os maus não podem amar-se? Aqui todos somos maus em carne, todos, não qualificamos nenhum. Como dizem em Porto Rico, quem não tem dinga, tem mandinga. Mas todos somos iguais, padecemos todos do mesmo. Agora, quando você encontra uma igreja que prega graça, então aí a garantia é que tu sendo débil, apareça sendo forte. Por isso foi que o profeta disse, diga ao débil, forte sou. Mas, olha que contradição, diga a um débil, se diz que sou débil, como vai dizer que é forte? Diga ao débil, pode, mas não pode ser débil, não pode dizer que é forte, porque isso é o contrário. Mas a graça, ao meter-se a graça, você sendo débil, tu dizes, a verdade é que a graça me tem forte. Veja como diz Colossenses capítulo 2, verso 20, para que tu vejas que a debilidade, não há quem possa com tuas debilidades. Diz, pois se estás morto com Cristo, uma pessoa que está em Cristo morreu com ele, foi batizado nesta morte com ele. Pois se estás morto com Cristo quanto aos rudimentos do mundo. Porque é como se vivesse no mundo, vos submeteis a preceitos, tais como não manuseis, não probes, e nem ainda toques, em conformidade a mandamentos e doutrinas de homens,
coisas que todas se destroem com o uso. Tais coisas, essas proibições, essas não coma isso, não vais aqui, deita-te bem cedo, força de vontade, tudo que te aplica, todas as religiões têm um manual de mandamentos. Todas, menos aqui. Aqui não há manuais. Aqui tudo é lícito. Nem tudo te convém, mas tu pode fazer o que te der na cabeça, mas não te convém. Quem pode te proibir? Diga-me. Ah, se te proíbe é pior, porque então se levanta. Agora é que eu vou fazer. Mas veja o que diz: tais coisas têm, na verdade, certa reputação de sabedoria em culto o quê? Deus não lhe exige, é que tu dizes: Pai Deus me disse que caminhe de joelhos. Isso é voluntário. A igreja me diz que eu não posso beber, nem fumar, nem ir à praia. Bem, pois não beba, não fumes. Abstenha-se de tudo, seja um chato, um aborrecido na vida. Mas é culto voluntário. Deus não exige nada disto. Porque o apóstolo Paulo, o arquiteto desta fé, disse: tudo me é lícito. Lícito vem de licença. Tenho licença para fazer de tudo. Mas nem tudo convém. Tudo me é lícito, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma dessas. Agora, olha o que acontece com aqueles que gostam das obras, dos mandamentos e das proibições. Veja, diz, em humildade e duro trato de quê? Mas veja o problema, como termina. Mas não tem valor algum contra quê? Quando a carne se levanta, os apetites, não há quem te ajude, mas há um trono. Há um trono que diz que te dá oportuno socorro. E então, quando você vai a este trono de graça, então já os apetites da carne tem que respeitar. Olha, eu gosto de tudo que é bom, mas como eu conheço graça, a graça é uma vozinha que me diz: até aqui. Para, porque às vezes não para, às vezes me passo. Cuidado com o apóstolo, olha que bom viver mal. Mas com tudo isso, os instintos, eu os tenho. Estão aí, em brasa viva. Mas se há graça, há oportuno socorro. Oportuno. Você sabe o que significa oportuno socorro? Que por pouco te aborreces e por conhecer graça, uau, por pouco. Por pouco se me vai. Quanto já ocorreu isso? Seja honesto. Seja-me honesto. Não seja hipócrita. Aqui hipocrisia não cabe. No trono da graça, os hipócritas não cabem. Aqui é com os pés na terra. Tem que ser honesto, porque se não é honesto, então está perdendo tempo. Número 1, aqui ninguém muda. Por isso é que as pessoas vão às igrejas e então se decepcionam, porque eles dizem: olha, estive 3 meses vindo da igreja, o que ocorreu? Nada, rapaz, não mudei. Pois é que aqui você nunca vai mudar. O que pode é existir que a palavra de graça te dê domínio próprio, para dominá-lo e fazer as coisas moderadamente. É como, por exemplo, um líder religioso não deve fumar, não deve beber, não deve dançar,
porque é religioso. Mas isso é religioso, mas um líder cristão, olha, eu bebo, eu fumo, eu danço, eu faço de tudo. Você também? Mas veja que meu antecessor, Jesus de Nazaré, ele se passava com os comilhos e os bebedores. Mas passavam os religiosos e diziam, não pode ser de Deus, pois, olha, está bebendo, está com as prostitutas, está com os samaritanos. Aí isso ele gostava de estar aí. Mas isso não quer dizer que você vai viver em desenfreio. É tudo moderado. Se você gosta de uma cervejinha, pois 2 ou 3, tu sabe mais, já 12. Se você gosta de um traguinho, por que Jesus Cristo não bebeu um uísque? Porque não havia destilarias. Ele bebeu vinho porque era só isso que se fazia nesse tempo. Verdade, mas depois de um domingo que você sai daqui de pregar, você sabe que é ir a um lugar e pedir um bife e quer uma bebida. Me dê um esquinho com gelo. Então você batiza seu estômago. Digo, se você gosta, se não, tu não vai pedir isto. Você sabe, a ideia é que ninguém te proíba. Senão que você, em teu desenvolvimento espiritual, tu sentes o Espírito de Deus que te diz, olha, aqui sim, aqui não. Eu tenho ministros que às vezes saímos de uma reunião e servimos um par de traguinhos, e ele me dá uma Coca-Cola. Ele não tem que se sentir mal porque pediu Coca-Cola, ou porque se pediu dá-me um gin, porque é assim que ele se sente. Ele não gosta da bebida, então eu vou obrigar para dizer que está enganado. Não, assim tão pouco. O que estou tratando de dizer é que se tem apetite e tem domínio próprio, tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Às vezes a mim me dizem nas viagens, olha, o que crescer em graça proíbe? Nada. Aqui é proibido proibir. É proibido. Olha, você sabe que eu estive pensando nisso? Proibido proibir? Mas então seguimos proibindo. Requisitos para entrar confiadamente ao trono da graça. Aos requisitos. Nem todos têm o privilégio de saber entrar no trono da graça. No trono da graça. No trono da graça. Aí tu achas saúde. Aí tu achas dinheiro. Aí tu achas gozo. O que você tem encontrado? Não te falta nada? Olha, aí você aprende a perdoar porque, como assim só entra gente honesta. Os hipócritas, e os humildes. Paulo disse, sempre tenham amizades com os humildes. Quando uma pessoa não é humilde, não vale um centavo. Ainda que tenha dinheiro, olha, se não é humilde, agora, quando há humildade, então tu entras a esse trono e se alguém te fez algo, você sabe o que você diz? Eu não culpo, eu teria feito o mesmo e mais, saber a Deus eu teria feito pior. Por isso que eu não ando por aí com raiva de ninguém. Eu não tenho, olha, isso de rancor, eu não tenho nada disso. Porque o que me faz algo a mim, eu digo, pobrezinho saberá. E mais, bem sair da situação, pouco lhe fez. E perdoas assim, te mantém. Não tens que perdoar. Tu és um perdão andando. Não te zanga com ninguém. Você se esquece. Você ignora. Bom, diz que da maneira que Cristo vos perdoou, perdoai-vos uns aos outros. Da maneira. E qual foi a maneira? Grande. Agora vamos. Estamos falando qualificações para obter. Aí é de tudo. Veja, aí é dinheiro,
Aí a saúde, cuidado. Saúde, olha, eu tenho 60 abrios. 60. E a mim não me dói uma unha. Mas não é que não me venham enfermidades, a mim tem chegado de tudo. Mas, como há um trono que eu conheço, aí eu me meto com humildade e digo, olha papai, tu dizes que se a vida que está em mim, que é Cristo, se manifesta, tu me curas. E em humildade tu vais e obtens saúde. Aí tu obtens de tudo. Se necessitas dinheiro, papai, não convém. Não convém que uma pessoa como eu não tenha para pagar o aluguel, não tenha para pagar o carro. Não convém. Anjos, o que acontece comigo? E esses anjos se movem. Agora há um requisito. Há um requisito que eu tenho que te dizer. Está em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 50. Mas isto digo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Que diz que a carne e o sangue não podem herdar o quê? E onde é o reino de Deus? É na terra. Te recorda que o ladrão disse, quando ia morrer, ele disse, Senhor, recorda-te de mim quando entres em teu reino. Por quê? Porque Cristo, quando esteve na terra, ele disse, o reino se aproximou. Mas como ele sabia que ia ressuscitar, então o ladrão ouviu deste reino e disse, recorda-te de mim quando entrares em teu reino. Mas como ele ia morrer, os mortos não podem entrar no reino dos céus. Ele disse, não, hoje estarás comigo, mas no paraíso, no reino não. Porque no reino tu tens que ter um corpo. Sapatos, colocar roupa para caminhar. Então, escute só o que diz. Que a carne e o sangue, ou seja, tua lógica, teu raciocínio humano, não pode herdar este conhecimento. Então, tem que desnudar-te, tens que morrer, tem que cortar-te a cabecinha, para que então você possa herdar. E como se faz isso? Com a mente. Por isso é que as obras aqui não cabem, porque a mente é a representação de teu espírito. E como tenho dito antes, se você morre, tua mente não morre. Se teu corpo físico morre, a mente não é parte, não é um membro físico. Por isso o apóstolo Paulo, quando acharam que estava morto pelas pedradas que lhe deram, que o acharam que ele estava morto, disse que seu espírito foi ao paraíso. Sim, a mente foi ao paraíso. Então Deus, quando trata contigo, trata com tua mente, não com teu corpo físico. Escute isso. Por que nós dizemos que todas as religiões são falsas? Porque estão tratando com a carne. E a carne não herda. Então, como herdar? No espírito. E qual é o teu espírito? Tua mente. Eu tenho provas. Romanos 7, 25. Vamos vê-lo. Romanos 7, 25. Veja o que diz. Graças dou a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o quê? Com a mente o quê? Com a mente o quê? E com a carne? Antes da cruz era com a carne. Depois da cruz é com o espírito. Quando uma congregação aprende a servir a Deus com a mente e não está na carne, por isso é que Paulo disse, daqui por diante a ninguém conhecemos segundo o quê? Sim, porque se você conhece as pessoas conforme a carne, você vai vê-las em pecado. Em seguida vai ver mal e vai dizer, esse está mal. E mais, esse me cai mal. E mais, parece-me que esse homem é mal pela aparência, porque pela aparência você não pode julgar. Tem que ser pela mente, porque da abundância da mente
Do coração fala o quê? Às vezes você vê pessoas que aparentam ser mal, mas quando você se aproxima e vê a forma de falar, olha que bela pessoa. Eu não sabia que essa pessoa era tão nítida. Olha, me caiu bem. Por quê? Pelo que disse. Pelo que disse. E o que foi o que disse? A abundância falou o que está aqui. E então, aí sim, você pode herdar. Agora, quando isso ocorre, então, se forma isso que vamos ler agora. Uma congregação diferente. Vamos vê-la. Vamos ver. Hebreus, capítulo 12, verso 22 e 23. Olha, isso o sistema não pode entender. Estamos falando aqui com os que têm alcançado maturidade, sabedoria. Veja o que diz. Senão que vos haveis acercado ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, Jerusalém, não a que está em Israel, esta é a celestial, a companhia de muitos milhares de anjos. Olha, esta é a nossa congregação, a congregação dos primogênitos que estão inscritos, não é no céu, é nos. Quando diz nos céus, está falando aqui na terra. A Deus, o juiz de todos. Agora, escute isso. Aos espíritos dos justos feitos o quê? Veja, aos espíritos dos justos feitos o quê? E por que tiveram que fazer os perfeitos? Qual era a imperfeição que eles tinham? Adão. Adão pecou e pegou o teu espírito e o pôs em pecado. Então Cristo morreu e pegou o teu espírito e o fez perfeito. Então você não se aproximou a Jerusalém, a que está Israel. Você não se aproximou ao monte de Moisés com a lei. Você se aproximou a congregação dos espíritos justos feitos perfeitos. Isso é o que você é. E essa congregação de espíritos é uma só. É uma só. Por isso Paulo disse, nossa cidadania está nos. Recorda a palavrinha o céu e os céus. Por exemplo, quando Jesus Cristo estava com os apóstolos, veja o que ele disse. Ele lhe disse, orem desta forma. Pai, veja o que ele disse. Pai nosso que estás, não é no céu, porque ele poderia dizer, às vezes ele dizia no céu, mas ele disse, Pai nosso que está nos. Porque você sabe quem era o Pai? O Espírito que estava dentro dele. Então ele não podia mentir. Mas como os discípulos eram carne, viviam debaixo da lei, eles diziam, ei, o Pai que está nos céus, quer dizer que ele é o Filho? Não, ele era o Pai, o Filho e o Pai eram o mesmo. E não lhes mentiu, lhes disse, Pai nosso que estás nos, sou eu que estou aqui, nos. Porque os céus desde a planta dos teus pés até o primeiro céu, o segundo céu e o terceiro céu, conforme como diz a palavra. Então, essa congregação de espíritos justos, feitos perfeitos, uma vez tu aprendes o que é servir ao Senhor com tua mente, olha, servir a Deus com a mente é a coisa mais fácil. Não tem que se ajoelhar, não tem que estar na igreja, porque é com a mente. Até um ancião por lá, ainda que não se pode mover, ali com a mente, glorifica a seu Senhor. Onde, olha, você pode estar trabalhando, pode estar lavando os pratos, você pode estar fazendo um trabalho no escritório, e ali tua mente está, olha, 24 horas por dia. Porque enquanto estávamos na carne, e ele está vivo, olha o que ele está falando.
Sim, porque aquele que estava lá ao seu lado dizia: vem cá, Paulo, onde você está? Não, não, eu vivo na carne, mas eu não estou na carne. Eu sirvo a Deus com a mente. Já eu não funciono. Olha, diz: enquanto estávamos na carne, pobrezinha dessa gente sofre, porque eles estão na carne. Tem que lhe ensinar como sair do corpo. Diz, porque enquanto estávamos na carne, veja o que acontece aos pobrezinhos. Que era o que acontecia conosco, mas nós já não somos pobrezinhos. Já estamos enriquecidos de conhecimento. Porque enquanto estávamos na carne, mesmo que tenha carne, as paixões pecaminosas que eram pela lei operava em nossos membros, levando fruto para a vida. Mas agora estamos livres da lei, por estarmos mortos para aquela em que estávamos sujeitos, de modo que sirvamos debaixo do novo regime. Esse é o novo, do Espírito, e não é o regime velho da letra. Olha! Veja! Por isso, quando eu viajo nos hotéis, põem bíblias, judeões, verdade? Tão lindos que são pondo bíblias. Mas isso são armas que estão aí. Você sabe por quê? Porque eles pegam a Bíblia, estão desesperados em um hotel, então estão passando uma situação e de um momento vem. Por isso é que eles põem a Bíblia nos hotéis. Chegam gente desesperada. Vamos pôr uma pistola carregada aí. Sim, porque então, quando eles a abrem, põe o verso. Na letra, veja o que diz. Debaixo do novo regime do Espírito e não debaixo do regime velho da letra. Então eles pegam e abrem o livro e com a carne tratam. E então o que vem é a letra, e a letra os pega e os leva à culpabilidade e os mata. Então é bom que esteja esse livro aí, mas se não há quem te explique como chegar ao Espírito, o regime novo do Espírito, que é com a mente, este livro não serve se você e eu não o explicamos. Se não há quem o explique no Espírito, e esse livro está matando pessoas por todas as partes. No aeroporto eu os vejo, olha, com a Bíblia. Onde quer que você os veja, você quer que eu me atreva a andar com a Bíblia no aeroporto? Eu não me envergonho disto. Mas pode me confundir com um bruxo desses. Ou com uma... E vocês veem assim, umas mulheres assim, com as caras... E são repugnantes. E às vezes vá ao restaurante, então, quando serve a comida, dizem: let's give thanks. Vamos dar graças. E então, imagine-te, você sabe, a falta de respeito que você vai ao restaurante, lá tá todo mundo comendo um traguinho, e levanta um grupinho: Senhor, damos graças por esse alimento, blá blá blá. Então você se sente culpado. Ai, pai, eles oram e nós não. É uma hipocrisia. Melhor nós aqui, dissimuladamente. Papai, graças. E com os olhos abertos. Que é bom estar, senão que vai. Hebreus, capítulo 9, verso 9 e 10. Aí é onde está nossos abençoados, gente que vão às igrejas aos domingos, e amam o Senhor como você e eu, mas eles não conseguiram sair da letra. Estão debaixo do regime velho da letra, e não debaixo do regime do Espírito. E aqui a diferença é Espírito ou carne. Ou você está na carne, ou você está no Espírito.
Porque Paulo diz, enquanto estávamos na carne, era um problema. Que bom seria, Paulo, e como tu deixaste a carne? Com a mente. Servindo a Deus com a mente. Veja o que diz, o qual é símbolo para o tempo presente, segundo o qual se apresenta ofertas e sacrifícios. Diga, sacrifícios. Veja o problema dos sacrifícios. E não pode fazer perfeito enquanto a quê? Aonde está a consciência? Na mente. Ao que pratica esse o quê? Esse culto. Já que consiste só, veja, de comidas e bebidas, de diversos batismos e só lavamentos judaicos, abluções e ordenanças, veja isto, acerca do quê? Acerca do espírito, da carne, impostas até o tempo de reformar as coisas, mas estando já presente. Você sabe que se escreveu para agora. Isso nunca se entendeu. Isso esteve escrito aí 2000 anos, juntando pó. Por que Cristo não estava presente? Hoje Cristo está presente. Seguimos buscando uma vida que possamos iluminar, para que herdem, para que possam herdar o reino e começar a reinar em vida. Não no céu, nos céus, a reinar agora aqui, porque lá para quê? Depois que morre, é agora a coisa. Conheça a ciência de Deus para tratar com o ser humano. www.institutoeducacionaljlm.com.br